O carvão mineral foi o principal combustível da primeira revolução industrial e se tornou indispensável para o funcionamento dos primeiros motores movidos a vapor. O carvão mineral possui um ótimo custo-benefício e tem uma fácil localização. Apesar disso tudo, o carvão mineral é uma fonte de energia não renovável e é o tipo de combustível fóssil que mais polui o meio ambiente. Na segunda revolução industrial, o petróleo passou a ser utilizado como combustível e o uso desse combustível fóssil foi difundido a partir da invenção do motor de combustão. O petróleo é fácil de extrair e de transportar, porém, durante sua extração, há um alto risco de derramamento de petróleo, principalmente nos ambientes aquáticos. Essa situação resulta em grande perda de biodiversidade e de qualidade da água local. A sua extração, sendo assim, pode implicar inúmeros impactos ambientais. Fatos importantes. Importância do combustível. Temos, por exemplo, a ida do homem à Lua. A maior parte dos foguetes é propelida por combustíveis químicos, que tanto podem ser sólidos como líquidos. Os combustíveis sólidos são feitos a partir de um pó compacto sob grandes pressões. Nesse pó, misturam-se combustíveis secos com oxidantes fortes, capazes de liberar uma grande quantidade de oxigênio durante a combustão. Nos foguetes movidos por combustíveis líquidos, por sua vez, é comum que haja câmeras que separam os combustíveis dos oxidantes, permitindo um maior controle do impulso sobre o foguete. No espaço não há oxigênio. Por isso, os foguetes não são movidos por motores convencionais, como aqueles que usamos nos automóveis. Nos foguetes, utilizam-se combustíveis que carregam seu próprio suprimento de oxigênio. A magnitude da força que o gás produz sobre o foguete depende da massa de suas partículas e também da velocidade em que os gases são expelidos. Quanto maiores forem essas medidas, maior é a quantidade de impulso produzido pelo propelente, ou seja, o combustível utilizado. Aqui podemos ver referências artísticas de Sayaka Kajita, que utiliza de um material extraído do petróleo para a criação de suas esculturas. Ela faz o uso de colheres e copos de plástico já usados, e assim dá a forma a cada obra que cria. Há o uso do petróleo até mesmo no ramo da moda. Conhecida como uma das maiores formas de expressão artística do mundo, ele é encontrado em parte dos tecidos de roupas, bolsas e sapatos. Além de ser usado como combustível, o carvão também é usado para fazer arte, e assim criar lindos desenhos. Projeções para 2050. Nos últimos anos, muitos países se mostram preocupados com questões ambientais, sobretudo aquelas causadas pelo homem. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, causa enormes danos para o meio ambiente e nossas vidas. Por isso, muitos países fazem acordos, projeções e projetos para tentar diminuir o consumo desses combustíveis. O Brasil, por exemplo, colocou um projeto e uma proposta da PNE em 2050 em que estima-se que 50% de seu combustível já será de fontes limpas. Esses combustíveis de fonte limpa seriam o etanol e o biodiesel. A União Europeia firmou um acordo entre seus países que até 2050, pelo menos 80% de seus combustíveis sejam limpos. Entretanto, alguns países decidiram por si próprios investir um pouco mais neste setor e prometem 100% de seus combustíveis limpos. Todos esses projetos podem sofrer inúmeras mudanças ao longo dos anos, já que requer um investimento muito alto e esse investimento depende do governo. Espera-se que nos próximos anos projetos e projeções sejam feitos e que países mais pobres e menores também consigam fazer essa mudança. Novos combustíveis. De acordo com o Programa Combustível do Futuro, o Brasil dá mais um passo na liderança da transição energética mundial. O José Mauro Coelho, que é o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia, fala que precisa se construir um futuro para os combustíveis no Brasil.
aproveitando os potenciais e os diferenciais competitivos nos biocombustíveis em relação a outras nações, e também fortalecer o desenvolvimento de tecnologias automotivas nacionais que aproveitem a vocação do Brasil. E ressalta que o Brasil assumiu a liderança no tema transição energética no diálogo de alto nível nas Nações Unidas, destacando seus acordos climáticos internacionais, os quais o Brasil também é um país signatário, como outra motivação para a criação do programa ministerial. Fora do Brasil, a busca de novos combustíveis não tem sido diferente. Pesquisadores da IFAM, que é um instituto que fica na Alemanha, desenvolveram uma espécie de pasta grudenta que, segundo eles, pode substituir o uso de gasolina e diesel em scooters, motocicletas e até mesmo carros. A pasta se chama Power Paste. A substância é uma maneira mais prática e segura de se utilizar o hidrogênio como fonte potencial de combustível dedicada a veículos não poluentes. Porém, enfrenta alguns problemas, como a aplicação em meio de transportes elétricos pequenos, que é quase impossível dada a alta pressão envolvida em sua administração e a alta volatilidade que apresenta, especialmente na sua forma gasosa. Tem outros problemas, como a necessidade da instalação de uma rede também alternativa de pontos de abastecimento. Porém, tem alguns pontos que contornariam esses obstáculos.